O Flamengo tomou uma atitude drástica com a situação de Gerson. Leonardo Jardim fala sobre algumas carências que precisa ainda nessa janela de transferências aqui no Brasil. Vou falar também sobre o Sub-20, sobre o pronunciamento de Leonardo Jardim sobre o Sub-20. Vou falar também sobre o áudio vazado do pai Marcão para a ESPN Brasil, falando sobre a ida de Gerson para o Zenit. Essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, eu peço para você, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, na humildade, na moral, você já é inscrito no canal? Se não for, se inscreve, deixa o like, aciona o sino das notificações, da opção todas, na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notifica vocês. Vamos começar falando sobre o assunto do Gerson versus Flamengo, né? Isso aqui virou briga, gente. Ontem, o Gerson, ele jogou pelo Cruzeiro, né? E o jogo, o Flamengo venceu por 1-0, por 2-0, com gols de Carrascal e Pedro, né? E deu uma boa resposta para a torcida rubro-negra. O placar que algumas pessoas aí até já começam a falar sobre o Leonardo Jardim, já começam a falar sobre o trabalho. Eu quero saber de vocês, o trabalho do Leonardo Jardim já começa bem? Deixa aí embaixo nos comentários. E prosseguindo o assunto aqui, vamos falar sobre essa atitude que o Flamengo tomou com o Gerson. Isso porque foram duas atitudes, na verdade, tá? Uma delas é a seguinte: logo depois da vitória aí, o Flamengo foi para as redes sociais para zoar o Gerson com um bordão que é dito aí pelo pai do jogador, né? Quando o pai posta algumas coisas nas redes sociais, e o Flamengo postou a seguinte frase a respeito dessa zoação com o Gerson: respira que é de graça, comemora a vitória do Mengão, turma, o Fla derrota o Cruzeiro aí. E sobre isso, sobre esse pronunciamento, é porque o pai do Gerson sempre ele posta nas redes sociais: comemora turma, que é de graça. É um dos bordões aí que o pai dele usa nas redes sociais. E o Flamengo utilizou essa frase para zoar o pai do jogador, lembrando que o Flamengo e o Gerson estão aí no verdadeiro cabo de guerra, tá, gente? O Gerson, ele antes do jogo, ele foi intimado ali, né, por aquelas questões dos 40 milhões da multa rescisória, que ele tem que repassar para o Flamengo. E sobre isso, o pai do Gerson, ele vazou um áudio aí para a ESPN Brasil, e parece que o novo capítulo ele vai tomar aí conta dos próximos dias. Né? O novo capítulo aí com o Gerson envolve aí o áudio do Marcão, que falou que o José Boto foi quem liberou. No áudio, o português fala que não via um problema no meio-campista deixar o Flamengo rumo ao Zenit em busca de mais dinheiro em sua carreira, tá? Eu disse ao Gerson e vou dizer a vocês, é uma coisa normal no futebol você tentar a sua vida e ganhar mais dinheiro. Ele tomou essa decisão e é óbvio que fez muita falta aqui e é um ídolo, mas, pô, a vida dele é a vida dele, cara. Disse aí o Boto em áudio revelado pela ESPN Brasil, ou seja, quem liberou o Boto, na verdade, quem liberou o Gerson, na verdade foi o Boto. O Marcão ali, ele só fez o papel dele como dirigente, né? E com isso a batata do Boto continua assando. Mas mesmo assim, o pai do Gerson vai tentar recorrer da decisão do Flamengo aí, né? Sobre essa quantia de 42 milhões pela multa do jogador, de algumas coisas adiantadas, como luvas, bonificações, essas burocracias que teve no contrato do jogador e que o Flamengo adiantou, e o jogador foi embora e agora o Flamengo quer retomar de volta. Novos capítulos dessa nova novela aí, Marcão e Flamengo. Marcão que foi bem hostilizado pela torcida ontem, né? Do Flamengo nas arquibancadas, gente. A torcida do Flamengo, ela simplesmente expulsou o Marcão das arquibancadas, né? E, pô, foi aí uma verdadeira guerra entre o torcedor e o pai do jogador. O torcedor do Flamengo chegou até a mandar o pai dele, o Marcão, tomar até suco de caju, né? O Marcão que estava lá na arquibancada, no lugar mais caro, mas mesmo assim, a torcida do Flamengo, ela expulsou o Marcão, e ele, através das suas redes sociais,
ele se pronunciou sobre essa hostilização da torcida rubro-negra e ele falou a seguinte frase: aquelas pessoas que fizeram aquilo comigo não são torcedores do Flamengo. Infelizmente, pessoas não aceitam o lugar que um negro está, fecha aspas aí, para o Marcão, pai do Gerson, tá, gente? Bem, agora vamos mudar de assunto. Eu quero saber de vocês, a torcida do Flamengo agiu certo com o Marcão? Deixa aí embaixo nos comentários. Vamos falar sobre Leonardo Jardim, porque Leonardo Jardim mandou um recado direto aí para a base do Flamengo, para o time sub-20. Ontem, na coletiva, ele foi perguntado sobre dois assuntos. O sub-20, mais específico, lógico, o sub-20 e também a posição carente que o Flamengo tem no momento. E ele, perguntado sobre o sub-20, ele falou a seguinte frase: eu estaria mentindo se dissesse que vi todos os jogos. Eu não vi, mas por um acaso eu vi o primeiro jogo que tivemos um garoto que fez o gol, saindo da ponta e indo para dentro. Verifiquei que alguns jogadores têm muito potencial. O lateral direito, o zagueiro, estavam no ano passado no time principal, disse aí antes de finalizar o Jardim. O ponta do lado esquerdo, eu vi que já teve oportunidade, com certeza eles vão ter o carinho e a proteção do nosso staff. Não para criar fenômenos, mas para orientá-los da melhor forma aqui no Brasil. Eles fazem 2 gols e já são um fenômeno. Não é orientá-los da melhor forma para que o futebol a médio prazo consiga fazer parte desse elenco. Concluiu aí o Leonardo Jardim sobre a pergunta, se eu não me engano, foi do repórter da ESPN perguntando sobre a base do Flamengo, né? E ele falou aí um trecho dessa coletiva aí, e ele foi perguntado também, gente, foi abordado aí um trecho da coletiva sobre Arrascaeta e Pedro, aquela coisa que o Felipe Luiz falou que o Arrascaeta e Pedro não conseguiam jogar juntos porque os dois são lentos e com eles o Flamengo perde o potencial de marcação, e Leonardo Jardim falou a seguinte frase: está mais do que aprovado que podem jogar juntos. Tivemos 2 jogos altamente competitivos. O do Fluminense, que era um adversário difícil, porque pressiona bastante, tem atitude. O Cruzeiro também é deste gênero. Eles mostraram competência, tenho que os preservar em algumas situações para não terem que jogar sempre, disse aí Leonardo Jardim antes de completar. Aí que entra os outros elementos do elenco, né, para criarmos o melhor número de soluções a essas duas posições. O Arrascaeta tem um talento enorme, não posso também o massacrar por isso. Vão vir alguns jogos que vai ter que entrar no menos tempo, porque no Flamengo nós precisamos da qualidade dele como capitão e também como jogador. Finalizou aí o Leonardo Jardim, que ao finalizar sobre essas posições, ele reassumiu que o Flamengo, nesse momento, tem a necessidade urgente de procurar um 9 para o Pedro, para substituir o Pedro aí em alguns jogos, né? Dividir posições com o Pedro, porque o Flamengo precisa dessa contratação urgente para logo. O Leonardo Jardim falou que o Flamengo tem essa carência aí como a carência mais prioritária no momento, tá? Além disso, ele também falou sobre outras posições aí que o Flamengo vai ter aqui no mercado. Lembrando que a janela de transferências aqui no Brasil, essa janela doméstica, ela fecha apenas no dia 27 de março, ou seja, o Flamengo pode aí contratar um jogador aí surpresa aqui do futebol brasileiro. Estrangeiros que jogam fora não podem entrar aqui no Brasil nessa janela, só no meio de ano, lembrando para ressaltar vocês, tá? Ainda falando sobre o jogo de ontem, gente, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 com o gol de Carrascal e Pedro. E com isso o Flamengo subiu algumas posições na tabela. Lógico, o Flamengo hoje pode cair, né, da 4ª posição para a 5ª ou até mesmo ficar na 6ª posição, mas o Flamengo, porém, pelo que parece, vai dormir no G6 do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. G6 não, né? Vai dormir ali provavelmente no G5, porque não existe mais G6. A CBF tirou uma vaga. O Flamengo, com a vitória de ontem, foi a 7 pontos, subiu do 11º para o 4º lugar, e a tabela de classificação dos primeiros colocados ficou assim: Palmeiras líder com 10 pontos, São Paulo vice-líder também com 10 pontos, Bahia o segundo
é o terceiro com 8 pontos, o Flamengo o quarto com 7 pontos, o Fluminense tem 7 pontos, o Grêmio o Red Bull Bragantino tem 7, o Grêmio tem 6 pontos na oitava posição. Ou seja, o Flamengo aí, ele pode descer aí da quarta até para a sétima posição, mas vai ficar ali igualado no número de pontos, ou com o Red Bull Bragantino ou com o Fluminense, vai depender dos jogos. O Fluminense joga hoje contra o Remo, o Red Bull joga contra o Grêmio. Bem, nação, dito isso, eu vou ficando por aqui. Olha aí se você já é inscrito, se não for, se inscreve, dá aquela moral pra gente. Vou ficando por aqui, saudações do Negro, isso aqui é Flamengo.